Sejam bem-vindos, começa aqui mais um episódio da 6ª temporada do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. O que é que as empresas devem fazer com o capital que geram com o seu negócio? Que prioridade devem dar aos fundos que são libertados? No fundo, como devem fazer a alocação de capital? É disto que vamos falar hoje. Eu sou o Paulo Ferreira e comigo estão a Pamela Macedo e o Paulo Leite, analistas sénior da Casa de Investimentos. Este podcast tem o propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Pamela, Paulo, mais uma vez, estou aqui já a trocar os Vs pelos Bs, não sei se é por estar em Braga ou no Norte, mas estou a fazê-lo. Mais uma vez, então, bem-vindos. Vamos então olhar aqui para, antes de mais, e Pamela, começando por ti, explicando o que é a alocação de capital, não é? E porque é que isso é importante para uma empresa. A alocação de capital é efetivamente como uma empresa escolhe utilizar os seus recursos financeiros. E em termos muito simples, pensarmos num negócio, um negócio gera lucros e cash flow, e o processo de alocação de capital é como é que a empresa vai utilizar esses recursos financeiros, ou seja, como é que a empresa investe o dinheiro que é libertado pelo negócio. Há várias formas de financiar, uma empresa quer fazer um investimento ou tomar uma decisão de alocação de capital, e há várias formas de financiar este investimento. Tanto pode ser através de capital interno, ou seja, como acabei de referir, através dos lucros que a empresa cria, pode utilizar esses lucros para várias opções diferentes, ou então, quando se trata de negócios ainda em crescimento, ainda deficitários, muitas vezes estes negócios têm que levantar dinheiro no mercado de ações. Não geram negócio, não geram meios, exato, para não geram meios para o fazer, têm que emitir ações ou emitir dívida para financiar essa alocação de capital ou esses investimentos. E porquê é que é importante a alocação de capital? Porque efetivamente tem um papel crucial na criação de valor a longo prazo, e o objetivo de quando um gestor toma uma decisão de alocar capital, que efetivamente é uma decisão de investimento, esse investimento deverá ter como objetivo aumentar o valor intrínseco do negócio a longo prazo. Eu até acrescentaria, eu acho que há uma imagem muito boa do Pat Dorsey, que foi o diretor do research da Morningstar durante alguns anos, e ele diz que a alocação de capital é como a corrente de bicicleta que liga o valor do negócio ao valor para o acionista. Isto é, quando esta alocação funciona bem, o valor que é criado pelo negócio passa para o acionista e até pode ser multiplicado, pode ser expandido por uma boa alocação de capital. Isto é, andamos numa mudança mais eficaz. Exatamente, mais eficiente e que produz mais valor para o acionista. Quando esta corrente está partida, ou parte do valor perde-se, ou até o valor pode-se perder todo, porque uma alocação de capital desastrosa pode destruir por completo o valor de uma empresa. E aqui há algo que é importante, que é um assunto que gera pouca atenção em termos da discussão, até na própria discussão académica, e há pouca atenção na formação dos gestores nesta área. Porque a alocação de capital requer competências muito diferentes daquilo que é gerir um negócio. Um negócio corrente que já está lançado, o investimento já está feito. Exatamente. E normalmente as pessoas ascendem a um cargo de CEO ou um cargo de presidente de uma empresa internamente, e porque mostraram competências a nível de gerir aquele negócio, de gerir o dia-a-dia das operações, de gerir as vendas, de gerir os elementos essenciais daquela operação. E a decisão de alocação de capital, depois de o que fazer com o dinheiro quando ele começa a entrar ou está disponível, requer competências muito diferentes. Warren Buffett tem uma frase que é de que a alocação de capital é muito importante, porque se eu tiver um gestor, um CEO que está numa empresa há 10 anos, essa empresa está a reinvestir 10% dos seus resultados, ao fim de 10 anos, em média, 60% do capital que está investido na empresa foi decidido por aquele gestor. E, portanto, é uma decisão crucial, ao fim de poucos anos, é uma decisão crucial para aquilo que vai ser a rentabilidade global, claro, da empresa. Que pode mudar muito as coisas, de alguma maneira. Pamela, vamos então olhar para a empresa que já tem capital
acumulado, digamos, da sua atividade e olhar para aquilo que são as opções disponíveis para a alocação desse capital, precisamente. Sim, eu diria que as opções dividem-se em 2 grandes grupos, ou seja, o primeiro é reinvestir no próprio negócio ou então comprar, expandir para outras áreas, ou seja, comprar outro negócio. E aqui, ou seja, entra o tal investimento em crescimento orgânico, que pode ser, por exemplo, construir uma nova fábrica para aumentar a produção, ou reinvestir em R&D para criar novos produtos, ou investir em marketing para atrair novos consumidores. Isso é o investimento orgânico para gerar crescimento orgânico na empresa, ou então o M&A, que passa por comprar outro negócio, que tanto pode ser que opera no mesmo setor daquela empresa, ou pode ser uma forma de entrar em novas áreas de negócio, comprando um player que opera noutra área. Diversificando aí, exato, de alguma maneira. Ou seja, este é o primeiro grande grupo, que é reinvestir em oportunidades de crescimento, e o segundo grande grupo é a escolha de distribuir os lucros criados pelaquela empresa aos acionistas. E aqui há 2 opções possíveis, que é através do pagamento de dividendos ou através da recompra de ações. Que, no fundo, reduzem o número de ações que estão no mercado. Exatamente. E, portanto, dividem a pizza, cada fatia da em pizza fatias fica mais maior. pequenas. Sim. Claro, em fatias maiores. Em fatias maiores, sim. Reduzem o número de fatias. Exatamente. Vamos olhar para a primeira. Portanto, temos aqui 2 opções, claramente. Uma é reinvestir no negócio, outra é, de facto, distribuir aos acionistas. Vamos olhar para o reinvestimento no negócio. Sim. Quando uma empresa escolhe reinvestir num negócio, há várias coisas a ter em consideração, ou seja, todas as decisões de investimento têm que ter um retorno atrativo, ou seja, quando uma empresa está a escolher, ok, eu vou construir uma fábrica, ou vou aumentar a minha linha de produção, ou vou investir, abrir uma nova loja, ou vou investir em R&D ou em marketing, estas decisões têm que ter um retorno que seja superior ao custo do investimento. Ou seja, um gestor deve olhar para o retorno sobre o capital que vai investir e escolher e ter em conta quanto é que custa aquele investimento, ou seja, ter uma ideia do seu custo de capital, de modo a fazer a escolha que crie mais valor para o acionista e para o negócio a longo prazo. Acho que isso é o principal, é o fator principal e o mais importante quando se fala de reinvestimento na empresa. Claro. Mas aqui há depois um perigo tremendo, que é a obsessão pelo crescimento e a vontade de continuar a crescer. E há aqui um efeito perigoso, que é a remuneração dos gestores, tipicamente tem uma correlação muito grande com a dimensão da empresa. E, portanto, há um incentivo enorme para continuar a crescer, para tornar a empresa cada vez maior. E esta obsessão pelo crescimento leva muitas vezes as empresas a tomar opções de investir em projetos que não se justificavam em termos da sua rentabilidade e que acabam a destruir valor. Isso é muito típico. Então, principalmente quando vemos empresas a tentar embarcar em projetos fora daquilo que é o seu negócio principal, começar a investir em áreas diferentes. Aqui há uns anos a Cisco, que tinha um negócio empresarial interessante, decidiu começar a vender equipamentos para o consumidor, o que se tornou algo de desastroso. Porque claramente é um negócio que eles não dominam de alguma maneira. Exatamente. E tal como também às vezes há o contrário, que são empresas que abdicam de crescimento que pode ser rentável porque estão a olhar para variáveis que não são tão relevantes. Há muitas vezes empresas que têm relutância em investir em negócios que tenham margens menores, porque aquilo vai-lhes diminuir a margem global do negócio, quando não é, a margem não é o ponto essencial. A questão é se o negócio vai ou não criar valor acima daquilo que é o custo de capital da empresa, e, portanto, muitas vezes estas decisões fogem desta racionalidade económica e vão para outro tipo de justificações relacionados ou com aquilo que aumentar a dimensão da empresa, continuar a crescer, ou proteger algum tipo de métrica que não é fundamental. Claro, aí pode haver um desalinhamento de interesses de alguma maneira, não é? Sim, exatamente. De alguma maneira. Outro processo que também muito praticado são as fusões e aquisições, M&A, que têm riscos, estratégias com muitos riscos.
Sim, o M&A acaba por ser uma discussão interessante e que gera muitas opiniões fortes na equipa. Na equipa da Casa sim, de Investimentos também. Porque a verdade Vamos fazer um debate um dia desses. Sim, porque a prós verdade e é que contras M&A. a maior parte das aquisições não cria valor e até destrói valor para os acionistas. Porque, efetivamente, comprar um outro negócio traz muitos riscos. E muitas vezes os gestores justificam a compra de uma empresa prometendo inúmeras sinergias, tanto a nível de top line como a nível de rentabilização de custos, e que comprar esta empresa vamos ser mais eficientes, vamos conseguir aumentar as margens, vamos conseguir criar mais lucros, vamos ter um negócio mais rentável. A velha forma de 1 mais 1 igual Sim, a 3. exato. Não é? Claro. E muitas vezes estas promessas de sinergias são feitas através de um cálculo numa folha de Excel, muito teórico. Ok, vou juntar estas duas empresas, estas são as eficiências, isto vai criar este valor. Só que a vida real não é uma folha de Excel. E muitas vezes, quando se compram negócios, traz a parte pessoal, a parte das relações, da cultura, de como é que se integram as pessoas, quem vai liderar o negócio, a parte até de psicologia, da forma vamos ficar com qual gestor, como é que vamos integrar as áreas, como é que vamos integrar a relação com os clientes. Entramos nessas relações do dia-a-dia e as coisas... Claro, e as coisas tornam-se muito mais difíceis e aumenta muito a complexidade de efetivamente integrar dois negócios. E, por exemplo, a L'Oréal há uns anos atrás comprou a Body Shop. No papel parecia uma boa aquisição, mas depois na prática tiveram muita dificuldade em integrar um negócio, porque a Body Shop tinha uma cultura totalmente diferente e práticas totalmente diferentes das da L'Oréal, e acabaram por vendê-lo porque não conseguiram fazer essa tal integração. Acho que é um bom exemplo porque mostra as dificuldades inerentes a uma boa empresa a comprar outra boa empresa, mas que tinham formas de estar na vida tão diferentes que era muito difícil aquilo funcionar. A relação não funcionava. Sim. Sim, e alguns princípios da M&A que são trágicos. Normalmente, uma das coisas mais perigosas é ouvir dizer uma empresa que o M&A tem razões estratégicas. Quando se ouve uma empresa dizer que esta é uma aquisição estratégica e, portanto, pagamos um bocado mais porque isto tem valor estratégico para nós, é das piores palavras que se pode ouvir da boca de um gestor, porque tipicamente quer dizer que pagaram demais. Sim. E há aqui um conceito qualquer ilusório que justifica o valor pago. Deixa-me só sobre a questão do estratégico. Há uma frase que eu retenho, que já ouvi muitas vezes ao economista Daniel Bessa, quando se fala sobretudo de investimentos públicos e por aí fora. Ele diz: só há 2 tipos de investimentos: os estratégicos e os rentáveis. Exatamente. E ele diz que basicamente, quando as pessoas não conseguem, seja num governo, numa empresa, mostrar a rentabilidade do investimento, dizem que é estratégico. Exatamente. Por acaso o professor Daniel Bessa foi meu professor e lembro-me bem dele gostar de dar esse exemplo. Mas tipicamente aquilo que é o M&A, as compras de outras empresas defensivas, são as mais perigosas e são tipicamente uma receita para o desastre. Há um exemplo muito bom que é o da Microsoft, quando comprou a Nokia. A Microsoft viu a Apple começar a crescer, começou a ver o mercado de telemóveis a ganhar peso naquilo que é a forma das pessoas navegarem na internet, de usarem recursos tecnológicos, e entendeu que se calhar ir para essa área e ir para os equipamentos de telemóvel era uma forma de tentar criar o seu próprio ecossistema e tentar dar validade àquilo que seria uma plataforma, um sistema operativo para telemóveis. Pagou 5 mil milhões de euros pela Nokia e, passados uns anos, desistiu por completo, porque de facto era algo que não ia criar valor e que nunca conseguiu marcar a diferença. E por isso, quando uma empresa tenta fazer M&A para se defender de alguma ameaça, tipicamente isso é um sinal de que está a embarcar numa estratégia muito perigosa e com alta probabilidade de destruir valor para o acionista. Agora, obviamente, nem todo o M&A é mau. Há empresas que conseguem executá-lo com muito sucesso, principalmente quando ele está incorporado naquilo que é o ADN da empresa. É algo que a empresa faz com frequência, que tem uma estrutura já virada para esse propósito, e há aqui vários exemplos. Uma Dana Hair, por exemplo, que tem já
anos de experiência a integrar empresas pequenas, têm equipas já projetadas, exatamente preparadas para integrar esses negócios mais pequenos no global e continuar a dar-lhes liberdade operacional e liberdade de gestão. Temos uma LVMH que conseguiu ir integrando vários negócios de luxo com sucesso. E de áreas muito diferentes, não é? Claro. Exatamente, seja na área de bebidas, na área de moda, na área de joalharia. E porque exatamente consegue respeitar aquilo que é criatividade dentro de cada uma dessas empresas, uma certa autonomia, de forma que no seu todo elas continuem a gerar e a criar valor. Portanto, o M&A é um processo complexo, frequentemente destrói valor e, enfim, requer escrutínio, requer um processo de pensamento aturado e depois garantir, de facto, que os números estão lá para poderem funcionar em termos do negócio global. Claro, deve ser discutido antes. Depois há então, portanto, estamos aqui a ver a alternativa de pegar no capital e investir no negócio, seja crescimento orgânico, seja crescimento por fusões e aquisições. A alternativa então é devolver ou pagar aos acionistas de alguma maneira. Se a empresa tomou o capital, pega nesse dinheiro, vamos lá então distribuí-lo. E aqui entramos então na distribuição de dividendos, método tradicional, recompra de ações, enfim, não tão tradicional, mas muito praticado também. Exatamente. Obviamente há duas alternativas às empresas. Uma é pagar um montante de dinheiro aos seus acionistas, cada acionista recebe um dividendo, digamos, é distribuir esse valor. A outra hipótese é a empresa vai ao mercado e compra ações próprias, diminuindo o tal número de fatias, de forma que cada acionista vai ter uma proporção maior do negócio. Aparentemente, num mundo sem impostos, num mundo sem outras questões, até próprias questões de transparência, de visibilidade, seriam duas coisas matematicamente iguais. Ou entregar o dinheiro, ou pegar nesse dinheiro e ir comprar ações. Na verdade, são opções que têm impactos diferentes. Um primeiro deles, se calhar até no lado fiscal, porque quando é feito o pagamento de um dividendo, a empresa, esse dividendo vai ter vai pagar uma taxa de imposto, sendo uma distribuição. O acionista que o recebe, não é? Exatamente, uma parte vai ser retida, tipicamente, claro, a uma taxa de imposto que em Portugal, por exemplo, é de 28% para pessoas particulares. Taxa liberatória. O que cria logo aqui uma diferença, porque as compras de ações já começam a pagar imposto, por exemplo, nos Estados Unidos, mas ainda é uma percentagem muito pequena, o que quer dizer que aquele valor, ao não passar para o acionista, continua a capitalizar valor dentro da empresa. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, em vez de eu se receber um dividendo, pago o imposto e depois, se quiser reinvestir esse dividendo, já vou reinvestir menos dinheiro. Quando a empresa recompra ações, esse dinheiro ficou retido e é como se eu estivesse a investir com o dinheiro do Estado que vou pagar impostos. Claro. Portanto, é fiscalmente mais eficiente. Fiscalmente mais eficiente e permite continuar a capitalizar o valor sem pagar antecipadamente a fatia que vai pertencer ao Estado. Depois, os dividendos têm um elemento muito diferente das recompras de ações, que é o elemento comunicacional que dá ao mercado aquilo que transmite. Isto é, quando uma empresa corta um dividendo, tipicamente sinaliza que está com problemas, que está em dificuldades, e isso acaba por ter implicações na sua cotação, no sentimento que há em relação à própria equipa de gestão. Portanto, uma empresa tem sempre que pensar bem antes de pagar um dividendo, no sentido que cortá-lo vai ter implicações sérias sobre a visão que o mercado tem em relação a ela. Para garantir que nos anos futuros consegue uma continuidade daquele nível de dividendos. Não é? Exatamente. Claro. Mas tal como isto vemos muito na Europa, às vezes há um fetiche em relação a dividendos. Há empresas que acham que têm que pagar dividendos e isso também é algo de absurdo, que é uma equipa de gestão que diz: não, nós pagamos um dividendo porque o mercado está à espera que nós paguemos um dividendo. Ninguém paga um dividendo como se fosse um juro de um cupão do empréstimo. Que é uma obrigação legal. Claro. Exatamente. Há um contrato aí. E, portanto, se uma empresa está a pagar um dividendo, também quer dizer uma coisa. Quer dizer que, então,
não tem alternativas para investir internamente esse dinheiro. Se a empresa tem à sua disposição boas alternativas, é melhor não pagar o dividendo e continuar a reinvestir se consegue fazê-lo a taxas de retorno elevadas. Claro. Por outro lado, as recompras de ações são muito mais flexíveis. Aqui o risco às vezes é de pagar demais, porque... Pelas próprias ações. Exatamente. Muito valorizadas. Se há alguém que deveria ter uma boa noção de qual é o valor da empresa, são os próprios gestores. Eles têm acesso a informação privilegiada, obviamente não podem abusar dela, mas têm uma boa noção da posição competitiva da empresa, da sua capacidade de gerar cash flows, e às vezes é um bocadinho chocante ver gestores que compram ações a qualquer preço porque estão com a intenção de distribuir aos acionistas, ignorando aquilo que é o valor dessas empresas. Mas, de facto, pode ser uma forma muito eficiente de distribuir este capital, e há exemplos de empresas que o fazem. Por exemplo, as empresas de retalho de componentes automóveis nos Estados Unidos, AutoZone, O'Reilly Automotive, não pagam dividendos, geram bastante cash flow acima daquilo que conseguem crescer de forma eficiente, porque expandir redes de lojas requer muito investimento, capacidade. Requer capacidade, mas também requer capacidade de integrar essas lojas em toda a rede, na rede de distribuição, e portanto não é uma questão, não é abrir quantas lojas eu posso. Elas tentam, apesar de tudo, ser um bocadinho disciplinadas em termos de manter o nível de aberturas que conseguem lidar com elas, e depois conseguem canalizar uma grande parte do seu cash flow para comprar ações, de tal forma que tiraram já 80% das ações em circulação ao longo de 10, 15, 20 anos, porque todos os anos vão recomprando. Obviamente que os tais 20% de acionistas que ficaram são agora donos, esses 20% agora têm a empresa toda. Claro. E portanto, esse valor capitalizou e as ações valorizaram, obviamente, tremendamente. Claro. Sim, há outro ponto das recompras de ações que ultimamente, nos últimos anos, às vezes não é muito positivo, que é a questão, muitas empresas tecnológicas têm vindo a recompensar os seus trabalhadores através de stock options e com uma remuneração baseada em ações. E muitas vezes essas empresas acabam por recomprar ações só para compensar a diluição de terem emitido ações para dar aos trabalhadores. E nesse caso, a recompra de ações é um bocadinho inútil, porque simplesmente, ou seja, não está a criar valor para o acionista, porque está simplesmente a offset a diluição de terem emitido ações para pagar aos trabalhadores. Está a absorver um outro efeito, claro. Ou seja, quando se olha e avalia um plano de recompra de ações, é preciso ter atenção se isto está efetivamente a fazer a diferença e a tirar ações do mercado e a criar valor para o acionista. Claro. E aqui a Booking é muito vocal neste ponto, e o CFO do Booking há uns tempos falou sobre isto numa call com os analistas, em que dizia que eles primeiro olham para o share-based compensation como um custo real, e que o plano de recompra de ações que tem que ser um plano que crie valor para o acionista, ou seja, tem que ser oportunista no sentido de comprar mais ações quando acham que as ações da Booking estão mais baratas e comprar menos quando acham que está mais caro, e depois no sentido de fazer a diferença, ou seja, não pode ser uma recompra de ações só para recompensar o que emitiram em ações para pagar aos trabalhadores, mas sim para retirar ações do mercado. Claro. Então, já temos aqui, de alguma forma, os prós e contras das várias hipóteses de alocação de capital. Como é que a gestão, Pamela, decide qual é, entre estas alternativas todas, de alguma maneira, qual é a melhor alternativa? Sim, eu acho que até dá para fazer analogia com o trabalho que nós fazemos a escolher como o fundo escolhe as empresas em que quer investir. É preciso tentar escolher a opção que vai criar mais valor, ou seja, é preciso obter um retorno adequado naquele investimento, e como vimos, há várias opções de investimento que o CEO de uma empresa pode escolher, e antes de escolher certa alternativa ou outra, é preciso ter uma ideia de, ok, esta alternativa vai gerar este retorno e o meu custo de capital é isto, e quanto maior a diferença entre o retorno, o Risk Adjusted Return, e o custo de capital, mais valor vai criar para o negócio. E uma equipa de gestão deve ter esta formatação, esta forma de pensar, e o seu objetivo deve ser maximizar o valor intrínseco do negócio para o longo prazo. Não deve ser, e é aqui o Paulo já referiu,
há muito a tendência de os gestores serem remunerados para o curto prazo e o seu objetivo é simplesmente aumentar o tamanho do negócio ou crescer as vendas, e isso tem um efeito problemático, porque aumentar vendas não quer dizer que está a criar valor. Pode ser perverso, claro. Nem todo o crescimento é igual. Para o crescimento criar valor, é preciso que haja um diferencial entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital, e quanto maior esse diferencial, mais se aumenta o valor intrínseco do negócio. Claro, ponderar então esses dois lados, se quisermos. Depois há outra questão que se coloca, vocês próprios aqui neste caso, enquanto analistas: como é que se olha para a alocação de capital de uma empresa e como é que se valoriza isso, ou desvaloriza de alguma maneira, como é que se pesa isso, pondera isso no processo de avaliação dessa própria empresa? No fundo é olhar para a solidez ou a inteligência ou o retorno. Claro. Não, de facto, aqui é importantíssimo perceber como é que uma equipa de gestão alocou capital no passado. Vocês fazem muito isso na avaliação de empresas, e temos falado disso ao longo de vários episódios. Vocês, quando falam da equipa de gestão e a qualidade da equipa de gestão, um dos pontos que focam é sempre esse, a forma como eles fazem a alocação de capital. Exatamente, porque é muito importante ir ver nas contas passadas como é que os gestores alocaram o dinheiro, quanto é que pagaram pelas aquisições, que aquisições fizeram. Aliás, as empresas são especialistas em enterrar aquisições falhadas e nunca mais falarem delas. Típica. O cemitério de M&As, então, vocês devem saber, não é? Está cheio, não é? Claro. E, portanto, é preciso ver muitas vezes, há 10 anos atrás, o que é que foi comprado e, olha, este nome desapareceu aqui das contas e foi ignorado. Foi claramente feito o seu funeral e... aliás, não teve funeral sequer. Foi discreto tudo. Mas o funeral acaba por acontecer, o impairment, está lá. As imparidades. Exatamente. Sim, são cerimónias reservadas. Sim. Toda a família. A exéquia fúnebre é a imparidade que é assumida e muitas vezes até nem é nomeada a que negócio respeita. Mas ver como é que exatamente fazer análise de todas as aquisições, que consequências tiveram, ver como é que fizeram recompras de ações, como é que foi a decisão de pagar dividendos. Aqui também é muito importante ler aquilo que são as comunicações, as transcrições, as teleconferências das equipas de gestão e como é que eles justificam e como é que racionalizam estas decisões e principalmente como é que discutem aquilo que foram as decisões passadas. É muito importante perceber qual é o quadro mental que usam para tomar estas decisões, e quando temos acesso a uma equipa de gestão, obviamente é uma das perguntas importantes, é exatamente como tratam as decisões de M&A, como decidem recomprar ações, como é que ordenam estes princípios e, portanto, é muito importante perceber a abordagem que a equipa de gestão tem a estes assuntos, de forma a traçar uma visão da sua abordagem. E aqui os incentivos acabam por ter um papel muito importante, porque quando se investe há o chamado problema do agente e o principal, porque as equipas de gestão podem muitas vezes ter, se os incentivos não forem os certos, podem acabar por fazer compras de negócios que não fazem sentido económico, podem tentar crescer à pressa, e aqui uma das coisas que nós procuramos observar é como é que a equipa de gestão é remunerada e quais são os seus incentivos. Idealmente, a melhor métrica para remunerar uma equipa de gestão é o retorno sobre o capital investido, porque isso engloba todas essas decisões, todas estas componentes. É a métrica mais importante, porque as margens e o crescimento nem sempre querem dizer, nem sempre se traduzem em aumento de valor intrínseco. Como o Paulo disse, uma empresa pode ter receio de entrar num novo negócio que tenha margens mais baixas, mas esse novo negócio pode ter um retorno sobre o capital investido tão alto que compensa o facto de ter margens mais baixas. Claro. As margens são só uma componente desse cálculo. Por isso, e depois há outra questão que é o board. Muitas vezes, ou seja, tanto as equipas de gestão como o board muitas vezes não têm a experiência necessária a alocar capital, e é importante que haja checks and balances, ou seja,
Se a equipa de gestão não cresceu com esse mindset, é importante que haja um board que os ajude e os guie, que tenha experiência nessa área para guiar essas decisões que vão acabar por ter um papel fundamental na criação de valor a longo prazo. Ou seja, é preciso haver essa competência em alguma das pessoas que Ou dos órgãos, claro. dos órgãos de gestão do negócio. E aí entra a governance e a importância da governance. Exatamente. E com um papel muito importante também, às vezes, dos acionistas de referência, que têm muitas vezes peso em grande parte destas decisões, para o bem e para o mal. Há acionistas que influenciam positivamente a gestão na forma como o capital é alocado e há acionistas que influenciam de forma nefasta. Há empresas que pagam dividendo porque é preciso pagar o estilo de vida de alguns acionistas luxuoso do seu acionista principal. Obviamente esse não é um dos princípios da alocação de capital mais válidos. Claro, mas é dos temas mais importantes, de facto, e talvez daqueles que, sendo tão importantes, menos é discutido. Também porque tem um tecnicismo muito grande, de alguma maneira, quando se entra a fundo nisto, é preciso fazer muitas contas, não é? Estamos a chegar ao fim deste nosso episódio e, por falar nisso, há bibliografia que vocês recomendam sobre esta matéria? Este tema não é muito pródigo em bibliografia. Não é muito sexy, não há grandes histórias para contar, se calhar, de pessoas. Eu diria que há um livro, apesar de tudo, muito interessante, que é o The Outsiders. Tem o título The Outsiders, 8 Unconventional CEOs and a Radically Irrational Blueprint for Success. Portanto, basicamente fala de 8 CEOs de referência e a forma como souberam alocar capital e fazer crescer o valor das empresas. E é um livro do William N. Thorndike. E é um livro bastante interessante em termos de ver como alguns até destes gestores foram pioneiros, por exemplo, na recompra de ações. Há o Waring Singleton, que nos anos 70, que comprou, quando ainda ninguém fazia compras de ações, ele comprou 90%, acabou a comprar 90% das ações em circulação da sua empresa e soube inclusivamente mudar de abordagem. Ele estava a adquirir várias empresas com bastante M&A, bastantes operações, e quando os preços começaram a ficar demasiado caros, ele interrompeu por completo esse processo, mudou de abordagem e começou a recomprar ações próprias quando elas começaram a ficar mais baratas. Portanto, é um livro interessante, mais prático, com histórias de interessante de ler e que fala muito sobre estes princípios. Muito bem, fica então essa nota. Quem quiser entrar um pouco mais neste tema da alocação de capital, que nos foi aqui trazido pelo Paulo Leite, pela Pamela Macedo. Obrigado mais uma vez. Voltaremos seguramente um dia destes a encontrar-nos em mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Até lá.